E se nós tivermos que dizer alguma coisa, nós levemos a elas uma palavra de esperança. Esperança. Porque é isso que o Evangelho nos traz em face da morte. Para quem crê em Jesus, a palavra final é esperança. É ressurreição dentre os mortos. É novo céu e nova terra. É corpo glorificado. É retorno de Jesus em poder e glória. Então é assim, nós temos que lidar, sim, com essa realidade dura da morte. Mas a resposta de Deus para essa realidade é a esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Também, o servo de Deus não só tem que lidar com a realidade da morte, mas o servo de Deus tem que lidar com a necessidade do luto. O servo de Deus tem que lidar com a necessidade do luto também. Então o texto diz que Abraão, o texto verso 2 diz que morreu a Sara em Quiriate Arba, que é Hebron, terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Chorar por ela. Abraão veio lamentar e chorar a morte da sua amada esposa Sara. Ora, isso é necessário. O servo de Deus, a serva do Senhor, não só tem que lidar com a realidade da morte, como qualquer outra pessoa, porque ele é humano, ele não é um anjo, ele não é um querubim, um serafim, ele é uma pessoa de carne e osso como todas as outras, né? E ele tem a graça de Deus da esperança em face da morte. Ele também tem que lidar com a necessidade do luto. O luto é necessário para nós. O luto é algo que se faz necessário na despedida em relação à partida de alguém querido. E o Abraão, o homem de Deus, né? O homem conhecido como pai de multidões, pai da fé, amigo de Deus, diz o texto que ele vem lamentar e chorar por ela. E nós lembramos de Jesus, diante de Jesus, na situação e no cenário da morte de Lázaro, indo para estar com Maria e Marta. Diz o texto do Evangelho de João que Jesus chorou. Jesus chorou. E as pessoas olhavam e diziam, vejam o quanto o amavam. Então percebam, irmãos, que coisa interessante, o luto faz parte desse processo. Para essas famílias, para esses irmãos queridos que tiveram que passar por essa experiência da realidade dolorosa da morte. Agora eles vão passar por um tempo e um processo de luto que é tão importante e necessário nas suas vidas. Isso aconteceu com Abraão, como está descrito no texto que nós acabamos de ler. E se você ler Deuteronômio capítulo 34, vai dizer que o povo de Israel chorou, vivenciou o luto 30 dias nas campinas de Moabe pela morte de Moisés. Então é um momento necessário na vida das famílias, o luto. E a gente precisa lembrar de uma coisa que os especialistas pontuam, eu acho que é importante pontuar isso aqui com os irmãos. Muitas pessoas vão vivenciar um luto de 3 meses, outras pessoas talvez 6 meses, outras pessoas um tempo maior, talvez um ano, né? E nossa oração, nosso pedido para esses irmãos é que o seu luto seja vivenciado de uma maneira saudável. Faz parte, é um processo. Que esse processo seja vivido e que ele promova saúde na vida das famílias, na vida dos amados, espalhado pelo mundo, todas as pessoas, de maneira muito especial, os da família da fé, que são alvo do nosso carinho, da nossa oração, da nossa atenção especial. Né? Que eles vivenciem um luto de maneira saudável. E aqui eu quero mencionar para vocês pelo menos 5 etapas que tomam parte do luto das pessoas muitas vezes. A primeira etapa é a negação. Uma segunda etapa, um segundo momento é revolta. Depois, um terceiro momento, entra numa negociação. E aí, por fim, muitos entram num estado depressivo, né? Se encaramujam. E por fim, entra o estágio da aceitação. Então é muito importante a gente observar isso, para que você perceba, para que você aprenda a identificar, a lidar com pessoas dos seus vínculos, do seu relacionamento, ou dos seus conhecidos, ou até mesmo parentes que estão tendo que vivenciar essa fase que é importante e necessária para o nosso bem-estar físico, psicológico, emocional, psicossocial e espiritual, que é o luto. Né? Muita gente no primeiro momento vive aquele estado de negação, porque parece que aquilo nem aconteceu. É tão surreal que aquilo parece que não, a ficha, como a gente dizia antigamente, a ficha não cai para aquela pessoa. E muitos entram depois no estágio de revolta com Deus, com a vida, né? Com pessoas. A dor é tão grande que a pessoa
passa da negação para a revolta, né? Às vezes com os outros, às vezes consigo mesmo, às vezes com Deus. Faz parte esse processo. E talvez depois ela avance para aquele estágio de negociação, né? De negociação. Fica tentando negociar, será que eu pequei? Será que foi culpa minha? O que aconteceu? E por fim, muitas dessas pessoas entram num estado depressivo. Elas se encaramujam, elas se fecham, elas entram num estado de tristeza e ela precisa da nossa oração, da nossa atenção, né? Que Deus possa tocar o coração dessa pessoa, né? Para que ela não se entregue à depressão, mas para que ela seja restaurada dentro desse processo de luto. E por fim vem a aceitação, que isso faz parte da nossa caminhada, da nossa vida. E então, a resposta para essas pessoas está em Deus. Se lidar com a realidade da morte, a resposta está em Deus, né? A esperança que Deus traz para nós em Jesus, também o consolo está em Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Olha que coisa maravilhosa. Diante do túmulo de Lázaro, diante da situação de luto das irmãs de Lázaro, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerás eternamente. Crês nisso? A esperança, que também é para o primeiro caso, mas é sobretudo também consolo. Consolo. Então, para os nossos queridos irmãos que estão enlutados, né, a resposta está em Deus. E a resposta de Deus é Jesus, é o consolo de Deus para os corações enlutados. Para que eles possam atravessar essas fases necessárias, muitas vezes, no luto de muitos. E que eles saiam do outro lado de maneira saudável. E eles recebam esse bálsamo, esse refrigério, esse consolo do Espírito Santo sobre seus corações. Então, assim como nós oramos a Deus, pedindo que Ele manifeste essa graça de esperança no coração daqueles que estão enfrentando a realidade da morte, que Ele também manifeste essa graça do consolo que está na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, para os corações enlutados, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, né? Que eles não, que eles tenham essa força vindo do céu, vindo do alto, consolo. Jesus disse que iria para o Pai e haveria de enviar o Consolador, o Espírito Santo, o Paráclito Divino, aquele que se coloca ao lado para ajudar, né? Olha que coisa maravilhosa. Jesus enviou o Espírito Santo. Então, amados, nós pedimos a Deus que o Senhor manifeste a graça da esperança renovada no coração daqueles que estão lidando com a realidade, né, dolorosa da morte. E que Ele manifeste essa graça maravilhosa de consolo, né, do Espírito Santo na pessoa e na obra de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Para que o coração dos enlutados seja curado. Para que o coração dos enlutados seja revigorado, renovado pelo consolo que vem do alto. Ontem, no nosso culto, a gente falou sobre 2 Coríntios capítulo 1, onde o apóstolo Paulo fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Que essa consolação se derrame sobre os nossos queridos enlutados, em nome do Senhor Jesus. Através da nossa oração, através da nossa intercessão, através do nosso contato, aqueles que têm essa possibilidade de contato com algum enlutado, né? Que o Senhor use a oração, use as mensagens, use, né, tudo que nós podemos de acesso, de troca de informação, para que essas pessoas recebam esse bálsamo de consolo que está na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado através do Espírito Santo sobre as nossas vidas. É assim que nós entendemos. Abraão viveu a experiência dolorosa, a realidade dolorosa da morte, e ele viveu a experiência necessária do luto. E é isso que nós entendemos que se faz necessário. E que seja um luto saudável, que restaure essa pessoa, que ela guarde memórias positivas,